paz do Mestre, querido Jesus, possa nos banhar nesta noite. Hoje escolhemos como tema transição do mundo e a geração nova. Todo o material que preparamos esse trabalho se encontra nos livros da codificação, a Gênese e o livro dos Espíritos. Eu sempre procuro trazer onde nós nos baseamos para que a gente procure depois da palestra, procure buscar e se aprofundar. Então, na Gênese, todo esse tema está lá no capítulo 18 da Gênese e na questão 1019 do livro dos Espíritos. Então, estamos no limiar de uma nova era. Opera-se na Terra a transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. No livro de Divaldo Pereira Franco, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que espíritos nobres vindo da estrela Alcíone, reencarnarão na Terra, já estão reencarnando na Terra, espíritos não comprometidos com o planeta Terra, espíritos que pertencem a um outro planeta. Então, essa estrela Alcíone é uma estrela de terceira grandeza do grupo das Pleiades, constituído por 7 estrelas conhecidas já pelos gregos, conhecidas pelos chineses antigos, que fazem parte da constelação de Touro. Então, esses espíritos reencarnarão na Terra para auxiliar o desenvolvimento moral do orbe terreno e também o desenvolvimento intelectual. Allan Kardec nos diz na Gênese que em cada criança que nascer, ao invés de um espírito, em cada criança que nasce, ao invés de um espírito atrasado, virá um espírito mais adiantado. Então, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, nos diz Allan Kardec. Existe uma mensagem também foi recebida por Divaldo no 3º Congresso Brasileiro, no dia 18 de abril de 2010. Bezerra de Menezes assevera o seguinte: estamos agora num novo período. Estes dias que assinalam uma data muito especial, a data de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente deu lugar ao amanhecer de bênção. E é isso que está processando-se no orbe terreno. Então nós estamos vivendo um momento muito especial. Um momento muito particular. Um momento ímpar. Que chama a atenção de todos nós. Desde o advento da doutrina espírita em 1857, que iniciou esse processo de transição. Naturalmente, quando se aproxima esse processo, as coisas vão acelerando. E precisamos estar de olhos bem abertos e corações muito afáveis para auxiliarmos esse processo. Não é só esses espíritos que estão reencarnando na Terra que irão auxiliar nesse processo, mas principalmente nós que estamos nas hostes espíritas, nós que conhecemos o Consolador, que conhecemos a terceira revelação, a divina dos planos superiores, trazemos uma responsabilidade muito grande perante a nossa consciência, porque pedimos, imploramos, solicitamos a misericórdia divina, o conhecimento dessa doutrina, que todos aqui têm consciência, que a grande maioria da população desconhece,
Portanto, trazemos uma responsabilidade muito maior. Então, agora vamos falar um pouquinho desse ciclo evolutivo dos planetas. A mudança que se opera não é um fim de mundo, é um fim de um ciclo, início de um outro ciclo. Então, vemos aí um planeta primitivo, a Terra já foi um planeta primitivo. Hoje estamos na condição de expiações e provas, mas estamos nesse processo transitando de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Kardec fez uma classificação, mas essa classificação ela é bastante ampla, e depois veio os mundos ditosos e finalmente os mundos celestes e divinos, que aí se encontram os espíritos depurados, os espíritos purificados. Então, quanto à classificação dos mundos, existem aqueles mundos inferiores, que a existência é toda material. Nesses mundos inferiores reinam as paixões. Quase nula é a vida moral. É esses mundos primitivos. São as primeiras encarnações que nós passamos por lá. São as primeiras encarnações dos espíritos. Existem os mundos intermediários, onde se mistura o bem e o mal, predominando um ou outro, onde a terra predomina mais o mal, porque o número de habitantes que habitam a terra ainda há o predomínio do mal. E há os mundos superiores, que a vida é, como assim dizer, toda espiritual. A gente vai falar um pouquinho disso, só para que a gente tenha uma noção do que a gente vai se estender durante o nosso trabalho de hoje. Então, quanto ao estado que se acha na destinação que trazem, existem os mundos primitivos, que eu já falei, que é as primeiras encarnações, o mundo de expiações e de provas, que onde domina o mal, e o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é bem caracterizado. Nós teremos que passar por provas, mas já não passaremos pelas expiações, as pungentes expiações. Então, e os mundos celestes vai predominar o bem sobre o mal, sobrepuja o bem. Então, vamos fazer uma classificação dos mundos inferiores. Os seres nesses mundos são muito rudimentares. Vocês sabem que nos mundos primitivos habitavam até corpos, né? Bastante rudimentar, bastante rude. A forma humana é sem a beleza. Ele predomina mais os instintos. Não há um sentimento, não há delicadeza, não há benevolência. Eles não têm noção do justo, não têm noção do injusto. A força bruta é a lei. Eles são carentes de indústrias, são carentes de invenções. Passam a vida à conquista apenas do alimento. Então, nesses mundos primitivos, as características desse mundo é bem nítida para nós. Já nos mundos superiores, nos mundos ditosos, nos mundos celestes, nos mundos divinos, a forma humana é mais embelezada, é mais aperfeiçoada, é mais purificada, já não tem mais a materialidade terrena, não estão sujeitos às necessidades, não estão sujeitos às doenças, às deteriorizações. No mundo superior não existe mais doenças. Os sentidos são mais apurados, mais sensíveis no coração. Os seus corpos são leves, permitem uma locomoção bem rápida, bem fácil, não enfrentam mais o trânsito, não tem o peso do corpo
para andar, eles deslizam na superfície, eles usam para deslizar a vontade, o pensamento, a força do pensamento. A vida é muito mais longa que na Terra. Lá na Revista Espírita eles dizem que a vida precisamente é uns 500 anos. A vida, isso estamos falando de mundos materiais, mundo onde você reencarna. Então é a livre a transmissão do pensamento, todos os pensamentos são claros, como no mundo dos espíritos. A relação entre os povos são amistosa, existe o respeito é pela autoridade moral. Então existe na realidade o amor, a fraternidade entre todos eles. Na realidade não existe mais o mal. Já nos mundos regeneradores, esse mundo que nós estamos ansiando, que todos nós estamos a caminho, que estamos almejando, serve de transição de um mundo de expiação para um mundo feliz. É um mundo de transição, um mundo de regeneração. Encontram neles, vamos encontrar nesse mundo de regeneração mais calma, mais repouso. Ainda estaremos sujeitos às leis que regem a matéria, os corpos ainda serão materiais, porém libertos das paixões. O orgulho, a inveja, o ódio. Não existe a felicidade total, completa, perfeita, mas existe já uma aurora da felicidade, os espíritos nos dizem. Ainda teremos que suportar provas, mas sem as fulgentes expiações, porque passamos no mundo de provas, de expiações. Eu acho que já é uma alegria para todos nós. Atingimos esse mundo regenerado, onde não existe mais as paixões, do ódio, da inveja, dos sentimentos mesquinhos. E aí a gente traz uma reflexão. Será que estamos nos preparando para nos libertarmos dessas paixões? Será que nós estamos preparados para adentrar esses mundos? Porque nesse mundo não existirá mais essas paixões. E aí é o preparo que precisamos ter. Eu trouxe esse pequeno gráfico aí, só para que a gente tivesse uma noção desse período de transição que estamos atravessando e entrando numa maioridade, numa fase de regeneração. Eu botei aqui espíritos atrasados reencarnados, porque existe uma história contada por Chico Xavier, que Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, levou Chico em desdobramento a uma cidade espiritual muito densa, onde ali habitavam espíritos muito ligados à sexolatria. E lá chegando Chico Xavier, avistou vários desfiles de carros alegóricos com espíritos extremamente deficitários em seus corpos pré-espirituais deformados, em formas de órgãos genitais. E Emmanuel dizia que estava havendo uma preparação de toda essa cidade espiritual no plano inferior, que todos esses espíritos iriam reencarnar na Terra nesse período de 1950, em torno desse período. Esses espíritos que faziam parte dessa cidade espiritual, nas regiões inferiores no mundo espiritual, iriam reencarnar com uma última oportunidade para que pudessem avançar para um mundo melhor, para um estado melhor. Portanto, muitos espíritos estão reencarnados na Terra com a última oportunidade de habitarem essa terra prometida por Jesus. Jesus faz essa promessa: os mansos habitarão a terra. Que terra é essa que Jesus nos prometeu
que não este mundo regenerado, onde reinará a fraternidade. Então estamos justamente nessa transição planetária. É o momento de separação que Jesus nos falou. Jesus falou isso o tempo todo. Quando ele nos fala do joio e do trigo, que eles teriam que conviver juntos. Hoje convivemos juntos, com espíritos extremamente endurecidos, extremamente egoístas, orgulhosos, e às vezes nos choca tanto, ficamos tão chocados com o proceder de determinados espíritos que cometem barbaridades, como estamos assistindo na nossa sociedade, que matam, que assassinam. E um dia vai haver a separação dos lobos e das ovelhas, da esquerda e da direita. Emmanuel nos diz que a semeadura é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. E todos esses que provocam hoje esses escândalos, eles vão colher mais adiante. E foi Jesus que nos convida: bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Portanto, vai haver esse momento, já está havendo esse momento de separação, onde precisamos recolher o trigo, e ele diz que é preciso que nasçam juntos. Por quê? Os maus, os bons, ensinam os menos bons. Esse convívio é salutar. E isso acontece nos seios das nossas famílias, onde espíritos mais bem aquinhoados, moralmente, espiritualmente, renascem no meio familiar hostil, com espíritos extremamente endurecidos, embrutecidos, que você assiste, que parecem espíritos primitivos muitas vezes. Mas isso acontece justamente para que esses que estão mais preparados possam auxiliar nesses que estão na retaguarda. Então, por que na terra, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoe espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dedique. Então, para que sejamos felizes, precisa que aqui tenha espíritos bons, tanto na população encarnada como na população desencarnada. Do mesmo jeito que espíritos não reencarnarão, espíritos encarnados não reencarnarão na Terra, espíritos desencarnados estão sendo também excluídos da Terra. Estão sendo retirados do âmbito carnal para não causar perturbação ao planeta. Mas estamos ainda vivendo os dias tumultuosos, os dias turbulentos. Imaginemos num grande oceano com muita tempestade. Estamos nesse momento, atravessando essa tempestade, mas precisamos confiar. Porque existe à frente de nós, no leme desta embarcação, o dirigente espiritual do orbe terreno, que é Jesus. Que é o Espírito purificado, que é o Espírito que governa e que nos assiste constantemente. Então precisamos ter fé, precisamos acreditar também que o bem existe. Mas o bem é muito acanhado, o bem é muito silencioso. Continuando. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, irão para regiões compatíveis com a sua condição espiritual. Os seus corpos não irão
para regiões felizes porque são incompatíveis. Quando nós reencarnamos, o nosso perispírito é construído do fluido do planeta que nós reencarnamos. Portanto, só reencarnaremos em mundos compatíveis com a nossa condição espiritual. Não tem como driblar, não tem como dar um jeitinho para que a gente vá para o mundo regenerado. Iremos de conformidade ao nosso mundo íntimo, à nossa casa mental, às nossas vibrações, aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Bezerra de Menezes, falando, reafirmando a renovação do planeta, ele diz que já não é possível postergar o momento de iluminação da consciência. Foi em 2024 que ele falou isso. Já não há mais tempo, gente, para adiarmos a proposta de renovação do nosso planeta, nos diz Bezerra de Menezes. O tempo é chegado, o momento é agora. Por isso que estamos assistindo muitas catástrofes. Não estamos falando de catástrofes materiais. Estamos falando de catástrofes morais, convulsões morais e sociais que estão acontecendo no nosso orbe terreno e que escandaliza. E Jesus disse: eu não vim trazer a paz. Ele veio acender o fogo e quer que o fogo se acenda para que a terra progrida, para que os espíritos que habitem a terra progridam e cresçam e se espiritualizem. Estamos entrando numa nova era, na era do espírito. É por acaso que está surgindo esses cinemas, essas telenovelas espiritualistas, espíritas? Não. Espíritos também desencarnados estão também se aglomerando no ambiente terreno, tentando nos auxiliar, tentando nos intuir, tentando nos orientar para nós sermos instrumentos dessa transformação no mundo em que ora habitamos. Não temos que esperar que os espíritos desencarnados façam o que nós precisamos fazer. Porque nós é que atuamos na matéria. Nós é que podemos fazer muito pela matéria, porque nós estamos reencarnados. Eles nos intuem, eles nos orientam, eles nos esclarecem, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a escolha. Podemos escolher a porta fácil, a porta larga, das paixões. E podemos escolher a porta estreita da renúncia, do amor ao próximo, da paciência, da tolerância. A escolha é unicamente nossa. Então, esses espíritos irão espiar o endurecimento dos seus corações em mundos inferiores ou em raças terrestres ainda atrasadas, tendo por missão fazer avançar. Isso já aconteceu. Espíritos que habitavam outro planeta, quando a Terra era um mundo primitivo, vieram para a Terra. E eram espíritos intelectualizados, inteligentes. E avançaram, progrediram, auxiliaram no progresso do planeta Terra. Porque eram espíritos que traziam desenvolvimento intelectual. Mas eram espíritos que não tinham desenvolvido a moral. Estamos assistindo muitos espíritos hoje bastante desenvolvidos na área intelectual, mas muito pouco desenvolvidos na parte moral. E o convite de Jesus, o convite dos espíritos no momento atual é para desenvolvermos o lado moral. É o lado moral. Os espíritos não falam outra coisa que não paciência, tolerância, mudança íntima, toda na parte moral. Então a Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Logicamente, está acontecendo muitas transformações materiais, físicas no planeta.
À medida que os homens progridem moralmente, os planetas também progridem, também evoluem materialmente. Mas essas catástrofes sempre existiram e vão continuar existindo. Porque serve também para auxiliar no progresso espiritual. Mas o mundo não vai se acabar. A Terra ainda é uma criança. E precisamos trabalhar. Em cada criança que nascer, eu já falei isso, ao invés de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e propenso para o bem. Existe um trecho muito bonito no livro de transição. Fala. Você fala sobre esses espíritos que não são inclinados ao mal, que já estão começando a encarnar aqui na Terra para ajudar. Para auxiliar. Para auxiliar. Mas serão todos os espíritos que agora se reencarnarão, serão desse tipo? Os espíritos que já estão reencarnando na Terra são espíritos mais bem preparados moralmente para auxiliar no desenvolvimento do planeta. Então, espíritos dessa natureza estão já reencarnando e irão cada vez mais reencarnar. Entendeu? Então, existe no prefácio do livro Transição Planetária, através de Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte: contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protege os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Então, esses espíritos já estão reencarnando. Ele diz mais que equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também desce ao plano sofrido, para auxiliar as mudanças que devem se operar no orbe terreno. Então, além de assistência espiritual, dos espíritos nobres desencarnados que se agrupam para auxiliar neste momento de transição, para recolher espíritos que desencarnam em situações difíceis, para impulsionar aos homens de bem, para que eles auxiliem na obra de regeneração da terra. Além desses espíritos desencarnados, estarão conosco espíritos nobres. Não só esses espíritos dessa estrela chamada Alcíone, mas espíritos missionários. Eles nos falam de grandes espíritos, grandes filósofos da antiguidade, que vão reencarnar neste período, já estão reencarnando. São crianças. Mas daqui a 20, 30 anos, serão eles que ocuparão os postos, os cargos da política, da medicina, da advocacia, da educação. Portanto, isso vai ocorrer de forma muito natural. De forma muito natural, esse processo ocorre. Esses espíritos endurecidos, como você nos perguntou, tiveram a última oportunidade. Estão entre nós, mas não terão mais esta oportunidade, porque a oportunidade já foi concedida. Estão aqui entre nós. Somos nós, muitas vezes, que renitentes, corações endurecidos, persistentes no mal, pedimos, rogamos a espiritualidade nessa oportunidade. Então, sem dúvida, nesse sentido, é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade, que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido.
Então, ele fala justamente dessa mudança, dessa transição que está ocorrendo. A época atual é de transição, nos diz Allan Kardec. Confunde-se os elementos das duas gerações. Então, as duas gerações estão aqui, nesse convívio, em família, em sociedade, na vida profissional, nas ruas. Estamos convivendo com natureza de espíritos diferentes. Convivemos com as pessoas, vemos a aparência, mas pouco vemos a alma. Segundo Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. E às vezes vemos um traje de boa aparência, mas o coração está infestado da maledicência e da maldade. Portanto, convivemos hoje com esses espíritos. Então, Bezerra, mais uma vez, em uma das suas mensagens, que ele fala sem adiamentos, é uma mensagem que Divaldo recebe Bezerra através da psicofonia. Em 2007 ele diz: vivemos momentos difíceis da grande transição terrestre. É um momento de decisão. Não há mais lugar para titubeio, nos diz Bezerra, para postergarmos a realização do ideal. Estes são dias tumultuosos, nos diz Bezerra nesta mensagem. Colocados no ponto intermediários, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, a gente já pode observar, né, as características desses espíritos. A nova geração, nos diz Allan Kardec, marchará para todas as ideias humanitárias. Estarão inato em seus corações, em suas almas, a fraternidade, o amor. Serão os educadores do futuro, serão a base da sociedade, da construção de um mundo de paz, de um mundo de fraternidade. E como distinguir as qualidades como distinguir qual das duas pertence a cada indivíduo? Como distinguirmos esses elementos que convivem conosco? Kardec nos fala na Gênesis, ele diz que é muito fácil essa distinção, porque está na natureza das disposições morais de cada um, nas disposições intuitivas, nas ideias inatas que trazem dentro de si. E ele diz mais, que a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. São extremamente inteligentes, racionais, bom senso, e traz também junto com a inteligência, porque não é só a inteligência, o sentimento inato do bem nas crenças também espiritualistas. São espíritos que já chegam prontos. São espíritos que educam seus pais, moralmente falando. Isso é um sinal realmente de adiantamento anterior da alma. Aí a gente vê naquele espírito pequenino, naquela criança de 1, de 2 anos, aquela criança precoce, não só em inteligência, principalmente em moralidade. São crianças diferenciadas. São espíritos bastante diferenciados que nitidamente nós percebemos. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Então, esse mundo regenerado para a felicidade nossa, né? Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, nos diz Kardec na Gênesis, mas daqueles que já têm algum progresso,
que tragam uma predisposição para assimilar as ideias progressistas e que auxilie, secunde esse movimento de regeneração. São espíritos que já têm a propensão ao bem. Ainda trazem em si as paixões, algumas paixões, mas já predominam o bem, já estão propensos ao bem. Então esses espíritos também farão parte deste mundo regenerado. Porque muitas vezes a gente reencarna, se programa, e na grande maioria das vezes os espíritos nos dizem que nós não seguimos nem 80% da nossa programação. A matéria, a bênção. Nos envolvemos com as coisas do mundo, com as preocupações corriqueiras da vida. Mas não necessariamente somos espíritos maus, espíritos endurecidos. E espíritos nessa natureza estão propensos ao bem. São espíritos muitas vezes que não são espíritos maus, mas já trazem um certo desenvolvimento moral. O que distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus. Então, quando a gente vê alguém muito revoltado contra Deus, é o primeiro sinal de atraso espiritual. Então, ele diz que é o primeiro lugar a revolta contra Deus, por se negarem a reconhecer qualquer coisa superior aos poderes humanos. Eles trazem também uma propensão instintiva às paixões degradantes, como a inveja, o ciúme, o egoísmo, a sensualidade, a cupidez, a avareza e todas as paixões que denigrem o ser humano. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque eles são incompatíveis com o reinado da fraternidade que reinará um dia na terra. Então esses vícios têm que sair da terra. Para que a terra se regenere, essas viciações têm que ser extirpadas. Então esses espíritos que não querem se melhorar serão banidos da terra, serão levados para regiões inferiores, para planetas inferiores à condição da terra, e lá, com o desenvolvimento, com o progresso que já conquistaram, exercerão um trabalho de auxílio, de missão, junto a espíritos primitivos, junto a espíritos mais atrasados em idade espiritual. No Livro dos Espíritos existe uma questão, na questão 1019, que Kardec pergunta isso aí: o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? E os espíritos benfeitores da humanidade respondem que o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então é aí quando a terra já está regenerada. Quando os bens, seremos felizes quando os bens predominarem sobre o mal. Então reinará nessa terra a fraternidade, o amor, a justiça, que é a fonte de todo o bem e de toda a felicidade que todos nós almejamos em nosso íntimo. Então, pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará o mal. Mas os maus só deixarão quando o homem tiver expulso de si, nos diz Allan Kardec, o orgulho e o egoísmo. Tem uma mensagem muito bonita, eu acho uma mensagem belíssima do Evangelho, uma das mensagens mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem de Emmanuel.
Em 1861, Emmanuel nos fala dessa mensagem, que é o egoísmo. Ele diz que o egoísmo é a chaga da humanidade e deve desaparecer da Terra, porque o egoísmo impede o progresso moral dos seres humanos. Ele diz mais, que o egoísmo é filho do orgulho, a fonte de todos os vícios. O orgulho é pai de todos os vícios. Portanto, o orgulho causa-nos uma grande cegueira, porque o orgulho nos impede de mergulharmos dentro de nós, de reconhecermos as nossas fraquezas morais, da necessidade de melhorarmos o nosso mundo íntimo. Portanto, o egoísmo é a negação de toda caridade. Fora da caridade, nos diz Allan Kardec, não há salvação. Então, é o maior obstáculo à felicidade dos homens, o orgulho e o egoísmo. Então, é um trecho muito bonito, a gente precisa refletir diante dessas falhas morais, nos observar no cotidiano, porque é no cotidiano que a gente comete essas viciações, sem se aperceber. Nós cometemos esses vícios de maneira tão natural, e que quando o outro detecta as nossas fraquezas morais, nós ficamos admirados. E o egoísta, e o orgulhoso, em simples gestos do cotidiano, de não querer ceder, de querer muitas vezes que tudo seja em torno de mim mesmo, de querer ser o centro das atenções, de me colocar acima das outras criaturas. Muitas vezes no ambiente de trabalho, na competição do ambiente de trabalho, nós cometemos essas viciações e não nos damos conta, nem nos arrependemos disso, porque falta em nós um mergulho profundo dentro de nós mesmos, o autoconhecimento. Se nós nos observarmos melhor, nós deixaríamos de cometer muitas coisas que nós criticamos nos demais criaturas, porque nós temos um olho aumentado, de lente de aumento, quanto às falhas morais dos meus irmãos, do meu próximo, mas passamos sempre a mãozinha nas nossas cabeças diante dos nossos erros. Então a transformação da humanidade foi anunciada, e é chegado o tempo em que todos os homens amantes do progresso se apresentam e se apressam. Então precisamos nos apressar, porque o tempo chegou. Não precisamos mais, não podemos mais postergar, como nos diz Bezerra, ficarmos acomodados diante dos nossos erros. Eu vou esperar, quando chegar a velhice eu me trabalho. Mas o momento chegou. Quem de nós sabe o momento que voltaremos para a pátria espiritual? O momento do juízo, o momento em que vamos nos entregar a nossa consciência, porque quando nós desencarnamos, nós vamos nos entregar a nossa consciência, as lembranças retrospectivas que teremos, naqueles momentos que talvez já esquecemos, de momentos infelizes que passamos na vida, que ferimos, que maltratamos, que traímos, que o esquecimento apaga, mas que quando nós aportarmos o mundo dos espíritos, esses momentos mais importantes retornarão à nossa consciência. É o momento do juízo, é o momento do choro, muitas vezes do ranger de dentes que nos fala Jesus no Evangelho. Portanto, a oportunidade é agora. E a oportunidade é um tesouro concedido pela misericórdia divina a todos os que habitam a terra. Nós somos agraciados pela reencarnação.
mais agraciados ainda pelo conhecimento da doutrina espírita, deveríamos agradecer as bênçãos que recebemos todos os dias em nossas vidas. Lembramos das tristezas, lembramos dos momentos negativos. Acordamos de manhã muitas vezes mal-humorados e nem nos damos conta de abrir a janela e ver o sol que brilha e que ilumina as nossas vidas. Às vezes passamos o dia que nada de mal nos sucedeu, mas houve um momento desagradável, uma topada, e a gente chega em casa. Não lembra de nenhum momento feliz, mas da topada a gente lembra. Daquela criatura que nos feriu naquele dia a gente lembra, mas a gente não lembra daquela outra que nos deu bom dia, que nos deu um abraço carinhoso, que foi afável conosco. Nós estamos presos a esse mundo íntimo, a esse mundo mental que nós criamos todos os dias. Então precisamos trabalhar isso em nós. Ao acordarmos mal-humorados, tentar fazer uma prece, orar a Deus, agradecer. E quando vamos orar, nós começamos com a ladainha. Começa a lamentação e os pedidos. Primeiro é o pedido, é 20 pedidos. E depois, no finzinho, se a gente se lembrar, a gente diz: oh meu Deus, muito obrigado. Mas aí bem rápido. Não temos o poder de compreender a grandeza divina, porque nós somos tão pequenos. Nós ainda compreendemos um Deus à semelhança nossa. Mas Deus é amor, Deus nos dá em abundância. Nós ainda não sabemos perceber a abundância de amor que Deus nos fornece, que está em harmonia do universo. Mas nós estamos inquietos, nós estamos atormentados e tumultuados com o mundo que se encontra tumultuado. E precisamos fazer parte deste mundo, sermos atuantes, trabalhar na regeneração de um mundo de paz, sermos instrumento de progresso, não instrumento dos espíritos infelizes que infestam as nossas casas, nossas reuniões, para destruir, para levar à deteriorização das famílias, às separações, às desuniões, às intrigas, e nós deixamos nos levar pela onda desses espíritos, mas esquecemos que existem os bons espíritos, que estão também nesse momento conosco, e são muitos espíritos que estão nesse movimento de transição, espíritos bons, espíritos nobres, missionários, que estão nos chamando, nos convidando, conclamando, convidando através de uma palestra pública, através de uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, através da oração. Mas nós estamos fechados ao convite de Jesus. Existe um trecho do Evangelho muito bonito. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Os espíritas não são os escolhidos, são convidados a trabalharem, são os trabalhadores da última hora, sim, são, porque conhecem. Estamos na última hora significa esse momento último que estamos vivendo de transição. Os espíritos, por conhecerem, trazem uma responsabilidade maior, mas a responsabilidade nos convida ao trabalho, nos convida à conscientização da necessidade de sermos atuantes. Não é atuante apenas na casa espírita, isso é muito pouco. É atuante na vida, no mundo íntimo, na construção de um homem novo, de um homem espiritualizado.
para aqui nós aprendemos, lá fora nós colocamos em prática todos esses ensinamentos. E São Luís diz: todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhai com zelo e coragem na grande obra da regeneração. E ele continua dizendo: porque colhereis 100 vezes mais do que tiverdes semeado. Todos os que semeiam comem os bons frutos, os maus frutos. Infelizes, diz São Luís, aqueles que fecham os olhos à luz, preparam para si longos séculos de trevas e decepções. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo. Sofrerão mais privações do que prazeres que desfrutaram. E finalmente ele diz: infelizes principalmente os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo das suas misérias. E Emmanuel, no Evangelho, nos diz que o egoísmo é, portanto, o alvo que todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, suas forças e sua coragem. E ele fala mais depois: é preciso coragem para mudar, é preciso coragem para ser bom, porque dá trabalho, mas é bom ser bom. É bom trabalhar o nosso mundo íntimo, porque pelos nossos esforços somos secundados pela presença dos bons espíritos, apenas pelos nossos esforços. Assim vamos fechar o nosso trabalho